feito várias perguntas ontem, mas você sumiu da festa. Como é que você tem marcado essa? Pra ouvir? Não. Eduardo. Olá pessoal, eu sou a Ana Luísa Santiago, colunista do Globo, e esse é o videocast Novelão. Aqui a gente trata de produções marcantes da nossa TV. O tema de hoje é Sassaricando, novela de 87 de Silvio de Abreu. Para falar sobre ela, eu estou aqui com a Irene Ravache, que foi a Leonora, e o Diogo Vilela, que interpretou o Leozinho. Leozinho. Raposo. Obrigada, gente, pela presença. Queria começar com Irene. A personagem era hilária, os dois eram, né? Mas Leonora era hilária. Como é que foi até chegar naquele tom, né? Acho que tom de comédia é sempre mais difícil, assim, né? Você tem que ter o timing. Como foi a composição ali? Você foi ajustando o tom ao longo da novela? Como foi o processo? Estou achando uma delícia estar aqui com você, viu, Diogo? Eu também. Estou amando nosso encontro. O tom você vai achando... você vai fazendo e vai encontrando, né? Uhum. Tanto em drama quanto em comédia, estou falando quando é televisão, né? Uhum. E tem muito tempo, né, para você ir achando. Mas nós ficamos... Havia um trio, né, que era a Tônia Carreira, a Vilma e eu. Sim. Esse trio de mulheres que estavam a fim de encontrar um marido rico. Sim. E o Silvio passou referências para a gente de filmes e nós conversávamos muito entre nós, esse trio, né? Então você vai se ajustando no tempo da colega, do colega. Precisa de dois para dançar um tango, né? E por mais que você saia os passos, é só dançando junto que você vai acertando. Então a gente vai encontrando. Uhum. E Diogo, como surgiu o personagem na sua vida? Quem te convidou? Em que momento você estava da sua vida ali? Como foi que surgiu o Leozinho? Bom, eu estava trabalhando na TV Manchete e acabou a minha época de Manchete em 86. Eu estava acabando um trabalho lá, fiz 3 anos, eu fiquei lá. E aí eu queria continuar trabalhando. E aí o Ney Latorraca era muito meu amigo e o Ney, ele gostava muito do meu trabalho, ele me incentivava, era um amigo assim meu, eu adorava o Ney, né? Até hoje. Nós adoramos. Claro, a gente amava, né? Todo mundo amava o Ney, os colegas. Então, ele falou assim, olha, eu não vou fazer uma novela e você vai fazer. Eu falei, não, eu comentei com ele primeiro, eu falei, Ney, saí da Manchete, eu queria trabalhar na TV Globo, fazer uma novela, para mim é muito importante. Inclusive porque eu tinha feito um filme, e o Osmar Prado estava no filme, e fez uma cena comigo, e o Osmar Prado tinha feito uma novela das 8. O filme era O Grande Mentecapto. Eu era o protagonista do filme. Quando eu estava numa praça, isso estou dando um parênteses. Quando eu estava numa praça, na externa, todo mundo correu para pedir autógrafo para o Osmar Prado. E passaram por mim. Aí eu falei, gente, as pessoas não me conhecem. Não adianta só fazer teatro e cinema. Tem que fazer televisão. Aí eu falei para a maquiadora, eu falei, eu vou ter que fazer uma novela. Eu falei assim. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu falei, tá na hora de fazer uma novela. Aí eu falei isso pro Ney, ele falou, não, você vai fazer. Eu vou falar pro Silvio de Abreu, porque eu vou fazer Irma Vap, eu acho que era Irma Vap, e eu não vou poder fazer. E um papel ótimo, então eu falei, ai, será que vai dar? Aí eu fui lá e falaram, não, você vai fazer e tal. Peguei o papel. Foi muito... E um papel que eu não acreditei, que o papel era ótimo. Sim. Era assim, ótimo. Cada cena que eu via, eu falava, não acredito que eu vou fazer essa cena. Tinha um prazer de fazer. Eu lembro muito disso. Não só do texto, da situação, como o teor crítico. Você podia passar assim uma crítica ali, né? O Leozinho não valia nada. Nada. Mas o jogo é um ator tão extraordinário. Puxa, Que obrigado. ele passava uma humanidade no Leozinho que não tinha como você não gostar do Leozinho. Sim. No final, o Leozinho bateu um bolão muito também por causa da Cristina Pereira, maravilhosa. Exato, fazendo a eu ia te Fedora perguntar. Vidal. E a Cristina, a gente era amigo,
Então, né, é ótimo. Então, formou, como se diz, né? Sim. Foi uma coisa ótima. Irene, ainda falando um pouco dessa coisa de comédia, drama, para você, o que sempre foi mais difícil? Comédia mais difícil? Tem esse debate, né, entre os atores. Comédia tem um quê de difícil, sim, porque o drama já tem ingredientes. Sim. Você faz a órfãzinha. Não. A órfãzinha, além dela estar, não é, órfã, outras fatalidades acontecem em cima dela. Não tem como você não se emocionar, né? E a comédia não. A comédia tem uma coisa de um... Você lidera, né, o tempo. Né? Não é? Tem uma coisa de um... Mas, ao mesmo tempo, tem que ter muita técnica nisso aí. Não é só você fazer facilzinho. Quem pensa que é fazer facilzinho não vai acertar na comédia. Certo. Mesmo no teatro a comédia é difícil. Eu acho difícil. Acho bem difícil. E quando eu fazia Sassaricando, eu fiz, ao mesmo tempo que eu tinha aquela personagem... Aliás, hoje eu estou com uma blusa de oncinha, mas eu lembro de uma roupa mais justa que a lei que ela usava, de oncinha, com decote, e ia para a boleia de caminhão se atracar com Alexandre Frota. Os beijos, né? Ao mesmo tempo que eu fazia essas cenas, terminava a novela, eu ia fazer um filme chamado Que Bom Te Ver Viva, a direção da Lúcia Murat, que era um filme... O filme acabou sendo premiadíssimo, eu também. É um filme que falava sobre mulheres que foram torturadas durante a ditadura. Então, olha que loucura era isso. Porque era ao mesmo tempo, não é que acabou a Sassaricando, eu fui fazer o filme, não. Era junto. Era outro tom, né? Era outro tom. A Leonor usava unhas azuis. O filme eu fazia sem maquiagem. Olha, foi um desafio muito grande. É bom um ator passar por isso. É bom porque te exercita, porque é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Você tem que ter uma concentração. Enorme. E textos, né? Eram textos diferentes para decorar. Sim. Você sabe o que eu fiz? Eu fui à produção, tinha um homem chamado Rui Matos. Eu falei, Rui, eu preciso que você me ajude, não tem nada a ver com a novela. É para um filme que eu vou fazer. Você sabe, produções de filme sempre são capengas, né, em termos de grana. Eu preciso ficar bem acomodado, porque eu tenho 2 volumes de textos, o da novela e o do filme. Ele falou, a gente vai te ajudar. Foi muito legal, eles me colocaram num hotel, enquanto eu estava fazendo as 2 produções. Foi muito legal. Legal. E, Diogo, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar sobre você ter visto, né, a reprise de Sassaricando, né? Queria que você comentasse as suas impressões quando você viu a reprise. Assim, o que você lembrou, o que você analisou em relação às novelas de hoje? Não, eu vi que havia uma sequência entre a Irene, a Vivinha, a Eva Vilma e a Tônia. E eu vi o nível de integração e o ritmo da própria cena, que não é... Quando a pessoa escreve a comédia, ela precisa ser vivida, porque o texto favorece, né? Como se diz, o texto ele dá o caminho, né? A circunstância. Você tem que viver aquilo. Então eu vi como aquilo era perfeito, aquela trama, uma a outra, o tom, a maneira que aquilo se desenvolvia. Eu fiquei fascinado, assim, vendo aquilo. Eu acho que quem não é do ramo, como a pessoa o público que assiste a televisão, gosta de ver isso, que o ator tem essa capacidade. Existe um discernimento entre... É aí que a personalidade, sem querer fazer uma crítica, a personalidade difere do artista. Porque hoje em dia você ter personalidade é muito importante. Só que a gente aprendeu a se transformar, em deixar nossa personalidade em casa. O que a gente tinha é o talento que elas tinham, maravilhosa, e a condição técnica e um apuro com as palavras, um desenvolvimento com os tempos, a existência dos tempos. Então isso é muito importante para dar veracidade à cena, porque ninguém se emociona quando não há os tempos. O recurso antigo, como se diz hoje, é o que dá o parâmetro para você fazer uma boa reprodução e ter qualidade. Não existe qualidade sem mínimo de sabedoria, de
destreza, de técnica, de não só talento, porque os novos têm talento, não estou fazendo uma comparação, mas estou dizendo, o mundo hoje ele é um mundo frio, que não tem afeto. Mas se você prestar atenção numa novela antiga, que todo mundo tem saudade, a saudade é disso. É disso. É desses tempos. É. Sabia que esses tempos ficam impregnados na saudade de quem assiste. Foi até um insight que eu tive agora. Porque né? É. A gente tem esse... Às vezes a gente assiste a uma novela e você diz assim, nossa, que cenas longas, mas aquela cena estava preparando tudo. Né? E hoje tem uma coisa gozada. As pessoas confundem time com rapidez. Né? Não tem que ter time. Aí você diz assim, mas pausa faz parte. Né? Sim. E não pode ter pausa em comédia. Como não? Então vai ver um filme do Woody Allen para você se jogar, né? Então, o fato de você ser desinibido não faz você um ator. Exatamente. Você é apenas um desinibido. Inclusive, nós somos super inibidos. Né? Sim. Nós temos temperamento. Todos os meus colegas são iguais a mim, pelo menos da minha geração, ou as gerações anteriores. Todos são, parece a gente, nós temos uma irmandade em termos de sensação. Eu tenho certeza que nós lidamos com a subjetividade, que é o que lida o ator. O ator trabalha com a subjetividade, só que para outra pessoa, essa subjetividade não é um código, só entre nós. Se eu falar para ela o que eu passei numa peça, ela vai entender perfeitamente, porque é o mesmo feeling, o mesmo sentimento, não importa se é homem ou mulher, ator ou atriz. Isso que falta é isso, feeling, é uma entrega, é a alma presente, que hoje em dia é tudo muito frio, eu acho. É um exercício de temperamentos, sabe? Exercitar, né? O temperamento da cena. Eu saberia até colocar isso em prática, entendeu? Porque eu faço isso no teatro. Desculpe se eu estou afastando muito porque eu sinto que falta temperamento. Hoje em dia, eu acho que as pessoas não sabem como se entregar. Elas têm material, todo mundo tem. E acho que tem pouco tempo de direção dedicado a isso. Talvez. Não é porque a gente também não nasceu sabendo fazer televisão. Sim. E existe uma coisa séria, desculpe, Irene, que vai completar isso que você está falando, que as pessoas hoje em dia querem ser verdadeiras. E todo mundo busca uma verdade, e essa verdade atrapalha. Porque verdade não é sinceridade. Não é sinceridade. É representada a verdade. Aquela verdade do ator, na verdade, não interessa muito. Não interessa. Que menos interessa para a gente. Eu fiz cenas com alguns colegas, cenas dramáticas, em que, um segundo antes, nós estávamos às gargalhadas. Às vezes, hoje, tem uma coisa da pessoa dizer assim, não, eu preciso, na hora eu vou saber o que eu vou fazer. Como na hora? Você tem que saber o que você vai fazer, né? E brincar em cima daquilo, né? Sim. E até eu ia perguntar de uma cena muito curiosa de Sassaricano que tem até a ver com isso, né? Da coisa da comédia e tal. De uma cena muito boa da Leonora, que ela vai querendo ser uma atriz famosa, tem um papelzinho pequeno com o Tony Ramos, isso, né? E o Jorge Fernando, que é muito engraçada. E aí, antes você me contou que é inspirada realmente numa história real. E essa cena é o seguinte, a Leonora era péssima. Péssima. Ela, inclusive, era um pouco burrinha. Ela era péssima, mas como todo péssimo, ela se achava o máximo. Tem isso. E essa cena, o Silvio se inspirou na nossa colega Iris Brusetti, querida. Nós trabalhamos com a Iris Bruzi na extinta TV Excelsior. O Silvio como ator. E o que a Iris fazia? Ela fazia o que a minha personagem fazia. Ela pegava as suas falas e escondia, o que a gente chama de dália, né? Escondia atrás de uma garrafa, escamoteava assim numa gaveta entreaberta. E o Walter Avancini, que foi um grande diretor de televisão, ele viu ela fazendo isso. Ele olhou e falou assim, porque ele não deixava ninguém sentar em móveis de cena. Ele falou assim, o que a Iris está fazendo lá? E ficou lá observando. O que ela está colocando?
As pessoas ficaram sem graça, ele foi lá, as falas. O que ele fez na hora de gravar? Ele tirou todas. Então a Iris entrava, ela sabia que ali ela tinha a fala dela escondida, mas quando ela chegava não estava mais. Isso expressou no rosto É dele. uma maravilha. Aí ela foi ficando desesperada, que é o que acontece com a Leonora. Maravilha. Eu adorei fazer isso, porque eu achava a Brusetti uma bela atriz e foi uma Era colega excelente muito atriz, divertida. excelente atriz. Exatamente. E o que vocês ouviam do público na época, assim, que é diferente hoje com rede social, né? Era mais rua na época, né? O que falavam de Sassaricando, assim, qual era o grande barato da novela, assim, que vocês ouviam? Olha, posso começar? Pode. Para você ter ideia, ali, o Paulo Biratã me escalou com a Cristina Pereira para fazer TV Pirata. A gente ia gravar TV Pirata, íamos de Kombi lá para o Renato Aragão, para o estúdio, fazer TV Pirata. Foi ali que foi feito o grupo. Então eu fui convidado durante a novela, dado o sucesso que, né, tinha sido o personagem. E eu fiquei impressionado, porque eu não podia, era uma coisa assim que eu não tinha, mas aonde eu ia, e isso eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu disfarço bem, entende? Mas eu sou muito retraído. Eu ia nos lugares, não podia mais ir, né? Sair. Aquilo foi uma dimensão muito grande. Eu fiquei feliz, mas eu ficava na minha, né? Ficava tenso. As pessoas amavam Sassaricando. Adoravam. Torciam, porque na história as três amigas se envolvem com o mesmo homem, que era o Paulo Altran, Sim. mas uma não sabe da outra. Sim. Então torciam, né? Não, olha, eu quero muito que ele termine com a Tônia Carreiro, porque ela é o amor da Raquel, era o nome dela. É o amor da vida dele. Era muito divertido. Rebeca. Era o amor da vida dele. Era muito divertido. Me parecia que o figurino também de Leonora chamava atenção, né? Então, Leonora tinha... ela porque as outras duas, elas eram elegantes, mas a Leonora, ela barbarizava em tudo, né? E naquela época, você usar unhas azuis, e eu pedi para usar unhas azuis porque eu lembrei que era uma coisa assim... A Liza Minnelli tinha usado unhas azuis, acho que no Cabaré. E eu falei, vamos... É difícil de achar um esmalte azul. Então, o esmalte foi uma mistura de algumas coisas para dar ali um azul, e deu. Às vezes eu saía da gravação e eu ia para São Paulo. Eu sou caretona, né? Minha roupa é caretona e tal. E eu não tinha tempo de tirar as unhas. Então, no aeroporto, as mulheres olhavam aquelas unhas, sabe? Porque aquilo não combinava com o resto da pessoa, mas combinava muito com a Leonora. Sim, o figurino era muito, muito marcante. E você falou dos pares, né? Acabou que Leonora terminou com Guel, né? No final, aquela cena emblemática. Aliás, quando passou agora a reprise da novela, eu liguei para a Cláudia Raia, nós somos amigas, claro. E eu falei assim, Cláudia, é o seguinte, em Sassaricando eu me atracava com Alexandre Frota, que foi seu marido. Depois eu acabei com Edson Celulari, que foi seu marido. Exato. Você pode passar meu telefone para o Jarbas, por favor? Que é o marido dela. Passa meu telefone para ele. Sei que a gente deu muita risada com isso. Muito bom. Mas a gente não imaginava que ia ter namoro a Leonor com o Jorge Miguel. Meu Deus, a Lolita fazia a mãe, né, de Jorge Miguel. E a Lolita era muito divertido gravar com ela. Era muito engraçado. Você sabe que nós gravamos uma cena, a Lolita tinha sido casada com Carlos Zara, né, que era na novela, que era o pai das filhas dela, né? Feirantes, as meninas. E nós gravamos uma cena em que ela mostrava a foto dele e dizia para mim, ele sumiu.
E eu olhava para a Cláudia Raia e falava, Sumió. A Cláudia falava, Sumió. Você não pode imaginar o que foi para a gente gravar isso, porque nós ríamos muito, né, com a história do O Sumió. Lolita era muito divertido. Muito. Demais. Muito. Tem alguma cena para você de algo marcante, assim, divertido, ou que foi mais difícil? Tem uma as que... cenas íntimas, porque É. eu e Cristina tinha muita cena íntima. Sim. E a Cristina ficava assim, é aqui, ali, não pode. Então eu combinava tudo com ela, eu botava a mão onde ela não queria que fosse muito, que aparecesse muito, ou que ela ficasse desconfortável. Então era uma geografia, o abraço era todo fake, mas para a câmera ficava ótimo. Ótimo. A gente marcava e ensaiava tudo antes. Eu falava, vou te pegar aqui, 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 eu virava aqui, protegia ela ali, abraçava. Era tudo combinado, o diretor ficava arrasado. Porque eles falavam, eles queriam dar alguma sugestão, já estávamos prontos ali naquela banheira de espuma, todo pronto, né? Porque a gente era muito companheira, Cristina. Uma coisa trabalhar Nossa, com eles ela. eram Sim. um fogo, Não, ali, é. uma Fogo. tensão. E tinha muita música, aquelas músicas libanesas, sei lá, aquelas músicas, e ficou na moda, aquela música tocava sem parar. Era uma música, né? Uma música Era. que a gente, não sei da origem, o nome, meu Deus, não me vem agora. Mas era muito divertida. Pandeiros, né? Tinha muito pandeiro, tinha tudo. E tinha cenas que eles inventavam. Porque no caso, a novela, o maravilhoso é que ele queria dar o golpe do baú e ele acaba se apaixonando por ela depois de transar com ela. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa. Sim. Ele fica escravo dela. Ela Ele manda fica nele. escravo E ele fica escravo dela e ele meio bandido, mas querendo dar algum golpe, mas ela estava ali, entende? E era na família dele que ele queria dar um golpe. Na família dela. Dela. Então ficava aquela coisa incoerência, né? Era maravilhoso, que coisa boa de fazer. E o Paulo também, eu amava o Paulo, ficou meu amigo depois, né? Me dava muitos conselhos, era um barato, Paulo Tran. Você sabe que o Paulo, eu tinha feito um espetáculo com ele, Pato com Laranja, Ah, sim. que Eva Vilma tinha feito também, Suzana Vieira e Marília Pera. Eu vi com o marido. Mas era a primeira novela que nós fazíamos juntos. E o Paulo, essa coisa dele namorar as três, eu lembro que teve uma sequência grande em que nós estávamos numa festa, as três, e ele entrava com uma cara, ele conversava com a personagem da Rebeca, da Tônia, aí ele saía, mudava a cara, ia encontrar com a Eva Vilma, mudava a cara e ia encontrar comigo. E era um prazer ver o Paulo fazendo aquilo, porque o Paulo não gostava. O melhor é isso, o resultado era ótimo, mas ele não gostava de fazer televisão. Não gostava. Ele não gostava. Mas na hora de contracenar, ele... Ele gostava da gente de fazer cenas, mas ele ficava, não sei. Não era... eu estou falando isso porque ele falava. Exatamente. Declarações Para mim também, dele. claro. Mas resultava em coisa muito boa. E nós ficamos amigas, as três, né? Bem amigas. Ah, a vocês três. Vivinha, Tônia e eu. A última vez que eu vi a Tônia, e acho que foi a última vez que Vivinha também a viu, foi numa festa de aniversário dela. Enfim, havia um afeto gostoso ali. E a cena final é muito legal, que são justamente as três, né, com seus respectivos pares, né? Sim, naquela... você não sabe o que aconteceu com aquela isso, cena. cara, ia te perguntar se teve alguma curiosidade. Tem. Era num barco. Sim. Né? Era um dia que o céu estava negro, mas barco alugado, equipe alugada, tem que gravar. E fomos para o mar. E o barco joga. E a gente falou assim, Cécio, que era o diretor, não está bom aqui já? Não, vamos mais. Aí o comandante lá do navio, do barco disse assim, eu não vou porque está jogando demais. Bom, aí gravamos com muito comprimido para tirar enjoo. Olha, você fazendo cena de amor, enjoado é uma coisa.
É uma É uma coisa. contradição, né? Não, porque a última coisa que você quer é fazer uma cara Esquizofrênia. sensual. Esquizofrênia. Bom, e lá vem o enjoo. E o Edson celular e eu, a gente dizia assim, tá dando para aguentar? Tá dando para aguentar. No que dava uma paradinha, cada um deitava. Não é para ver se dava uma estabilidade no enjoo. Eu sei que foi uma cena muito que resulta numa coisa glamourosa, né? Sim, num barco, totalmente. É. mas foi uma cena com a equipe enjoada, literalmente enjoada. E foi um dia de uma tempestade brava depois. A gente ficou sabendo até de alguns casos, né, de pessoas que se afogaram. Mas resultou numa cena com Marcante, várias, né? né, Diogo? E, Diogo, essa parceria com a Cristina, assim, eu queria que você me falasse um pouquinho mais. Você falou dessa coisa das cenas íntimas, e como é que era? A impressão é que vocês se divertiam muito fazendo, realmente, né? A gente se divertia, porque a gente se divertia muito um com o outro. E Vocês são amigos até hoje, assim. até hoje. Mas tinha, assim, uma coisa da gente se preparar. A gente se preparava muito antes. É uma coisa interessante. Eu ia isso. falar sobre isso. A gente se preparava. Os núcleos estudavam muito. A gente estudava. E a gente se preparava, a gente combinava tudo. E ela pedia para eu dirigir. Ela falava, você me dirige? Aí eu falava, vou tentar. Aí eu dirigia uma subjetividade, porque o diretor queria outra coisa, talvez. Sim. Mas eu não me metia na direção geral. Mas entre atores, eu falava, eu acho que aqui é assim, assado. Aí eu falava, isso é uma ótima ideia e tal. Aí ela me dizia coisas também. Era muito, muito rico, né? Fora que era um texto maravilhoso. Era muito, Maravilhoso. muito bom. Olha, foi um acerto, Silvio de Abreu, assim, uma coisa, né? A gente tinha muito prazer de fazer. E eram cenas incríveis, né? E depois eu passava a ter cena na família, que eu fui virando um bandido, e foram me pondo contra a parede, foi acontecendo. As circunstâncias da novela me levaram a ser pego em flagrante e tal. Eu era preso, então tinha cenas de desespero, que eu queria, né? E agora o mais legal é poder passar que, além de tudo, ele amava ela. Isso aqui era Sim. maravilhoso. Isso era ótimo. Isso era maravilhoso. Isso para mim, como ator, era riquíssimo. E eu via isso como um presente, né? Do Silvio. E você Porque fez muito era bem o Leozinho. é um dos melhores personagens que eu fiz na televisão, eu acho. Mas nós também ensaiávamos muito entre nós, Tônia, Vivinha e eu. Aí você ensaia e você leva para a cena. Algumas coisas o diretor aproveita, Claro. outras não, porque ele já está com a cena na cabeça, mas isso fortalece, né? Fortalece a cumplicidade entre os atores. Eu acho muito bom. Tem uma coincidência, desculpe, porque eu lembrei agora de direção, que eu não sei se eu devia falar, não é de uma forma antipática, mas o Cécio, o diretor, não gostava de mim. Então ele era assim super... quando era ele, eu falava, agora... Aí eu falava, Cristina, hoje é o Cécio. Ela falava, vamos... Então a gente tinha que pegar leve ali, sabe? Eu ficava na minha, porque ele não me tratava bem. Então tinha esse embate também. Tinha Acontecia. Miguel, né? Tinha. Tinha Miguel Falabella. Tinha. Miguel ajudava. Miguel dava uma força. Mas isso acontece muito. Às vezes não é porque o diretor não gosta da gente. Mas tem alguns diretores que demoram mais que outros e tal. Então você chega no estúdio e diz assim, quem é hoje? É fulano. Ai, que bom. Ótimo. Ai, que bom. A gente tem, claro que a gente tem preferências, porque se estabelece convívio humano. É qualquer normal pessoa ter. tem, Como né? eles também têm. Sim. Em Isso era uma relação aos visão que atores. eu tinha, que ele não gostava de gente. Ele podia estar tenso com outra coisa, podia estar preocupado com as cenas de outra maneira. Não houve não colegou, entendeu? Mas a gente era o único, porque são vários diretores. Então, agora as cenas eram ótimas quando era com ele, também tem isso. Sim. Porque dava uma tensão e a gente fabrica melhor quando está tenso, eu acho. A gente já vive tenso, né? Porque tem que fazer um produto ali. Você sabe o que aconteceu uma vez? O Cécio gostava muito de mim, eu gostava muito dele. Mas nós fomos gravar no Teatro Municipal. E a gravação foi, e a gravação foi, e a gravação foi. E as horas vão passando e você não sai dali. Eu dizia assim para Vivinha, quando você sair daqui, o teu neto já está servindo o exército. A gente não vai sair nunca mais daqui. Humor maravilhoso. Eu sei que aí
teve uma hora que a gente achou que já tinha dado, né? E tinha muita figuração. E eu fiz assim, feito um megafone, falei assim: atenção, figuração! Figuração dispensada! Não tinha sido dispensada. Bom, menina, claro que os figurantes estavam mortos também. Eles começaram a trocar a roupa do figurino. E o Cécio falou assim: mas quem foi? Quem foi que dispensou a figuração? Nossa, eu tomei uma bronca, mesmo uma bronca. Sensacional. Eu não sei se você lembra também como é que foi o final de Sassaricando, que a gente começou a ensaiar uma música, coisa da... que era o show, afinal, era o show, né? Que vocês... Eu não lembro. Não, mas eu lá, estava. Tava. lá nos bastidores nós começamos a ensaiar uma música que quem levou foi a... Vou lembrar o nome dela mesmo, uma atriz... Estela Freitas. Era uma música absurda. Tinha um monte de bobagens no meio. E nós... Sim, a gente ficou numa felicidade de gravar, de ensaiar, entre nós, né, claro. E começava... Eu lembro do Ari Fontoura, a gente ensinando para o Ari a música. Bom, aí tinha uma escadaria onde nós íamos descendo. Sim. O Cécio fala, gravando, e nós descemos, gravando essa letra dessa música, que tinha palavrão, que tinha... O Cécio ficou louco também. Perguntou de quem foi a ideia. Ninguém falou de quem. Enfim, tinha espaço para a gente trabalhar muito seriamente. Né? Mas tinha esse espaço também. Tinha. A gente é uma luta, né? É uma luta, porque eram 8 meses, sei lá. Nossa. 8 meses, talvez. Mais que, às vezes mais é mais que uma gestação. Mais de 8. Quase uma gestação. Sim. Eu já fiz novela com 10 meses. Falei, já nasceu a criança. É uma luta, porque você tem que manter aquela qualidade até o último capítulo. Ninguém é uma coisa que, claro, tem altos e baixos, não pode ter baixo. Você tem essa consciência, o autor também. Então, chega no meio da novela, existe porque aí a gente já se adaptou, né? O período do meio da novela, eu acho que fica sempre muito bom, porque você já está dominando. E tem quando você já está chutando para pênalti, que é o final quase. Você já está ali naquela... Isso não passa, mas a gente vive isso. Né? Nessa novela nós tínhamos o Marco Aurélio, que era o figurinista, que era excelente. Ele era ótimo, Marco Aurélio. Lembrei dele agora. Aí pessoas que... E tinha um casamento, desculpe. Aí quando tem casamento, você sabe como é que é, né? Geralmente a gente detesta, pega, né? E diz assim, tomara que eu não esteja, tomara que eu não esteja. Não é assim? Porque você sabe que vai ser cansativo, né? Cansativo e tal. O casamento da Fefê, que ela vem de vestido vermelho numa carruagem. Lembra? Que eu caso com ela. Sim. Esse casamento foi uma coisa. Uma externa, né? Imensa. E eu lembro muito do vestido dela, que era vermelho. Foi maravilhoso aquilo, gente. Uma ideia. Na época era muito revolucionário. Muito. Eu fiz um filme agora com a Cristina Pereira, o Clube das Mulheres de Negócios. A Cristina é uma atriz assim. Até a hora de gravar, a Cristina está com os textos na mão. E ela diz assim, eu estou aqui numa dúvida. Vem cá, Irene, olha. Cristina, mas você já passou essa cena, você sabe fazer a cena. Fala, ação, ela é espetacular. É uma coisa. É uma coisa impressionante. Ela tem uma atriz fora do comum, eu acho. Me lembra muito Ruth Gordon. É uma atriz inglesa que viveu nos Estados Unidos muito tempo. Ela teve um teatro e eu sei muito dela porque ela fez Harold Maude. Eu também fiz essa peça, como combinou, né? Ela fez. Como ele fazia bem essa peça. E Diogo, o que representou o Sassaricando na sua carreira? Assim, você acha que teve ali um ponto que realmente deu uma virada? Assim, Nossa, foi a melhor época da minha vida em termos profissionais, uma época ótima. Melhor não, mas uma ótima época que me encaminhou para a TV Pirata. Simplesmente eu fiz 3 anos de TV Pirata. E foi maravilhoso fazer TV Pirata, porque eram vários personagens.
eu dei uma pausa de fazer teatro nessa época e fiquei fazendo só porque eu fazia sempre teatro. E aí fui fazer só TV Pirata, né? Com o Nanini, com o Ney, que já era meu amigo e tal, com o Luiz e tanta Não, o gente elenco de TV maravilhosa. Pirata. Era ótimo, né? Sim. E era muito novo também, né? Então, eu acho que a Sassaricando é uma linguagem que o Paulo Biratã percebeu que a gente tinha capacidade e o Guel gostava do trabalho da gente e chamou na época. Então, foi muito importante essa novela na minha carreira e para mim, né? E aí, Porque o que é você- interessante no Diogo é que o Diogo, não só no TV Pirata, mas o outro. Ai, eu sempre esqueço os nomes, que você faz com a Marisa Hort e o Toma lá da cá. Toma lá da cá. Incrível. que eu acho uma maravilha. Uma maravilha, porque tem inclusive a figura de Ítalo Rossi É, Maravilhoso. Maravilhoso. sim. com a Estela. é. O que era aquilo? Aquilo era uma né? coisa. Aquilo era uma coisa absurda. É. Sim. Bom, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está fazendo papéis em teatro. Um oposto disso. É. Né? E que eu assisti você fazendo o Diário de um Louco, era uma Ah, coisa. sim, era maravilhoso. coisa. Também foi uma mudança na minha carreira muito boa. Ah, era muito bonito. E era uma peça que eu fiz porque eu não tinha trabalho. Então, porque eu fazia sempre teatro. Então, a TV Globo me escalava pouco para novela. E eu não pedia, porque eu sou retraído. Mas eu não falava que estava disponível. Hoje eu me acho pena eu ter sido assim. Mas era meu temperamento, eu não podia fazer nada. Então, muitas vezes eu não dizia que eu estava disponível, que eu estava querendo. Eu saía correndo, eu ia embora, eu achava que não era para mim, entendeu? Eu era muito assim. E no teatro não, era sempre aquele compromisso. O teatro me dava muita culpa. Teatro me dá muita culpa, não sei porquê. Eu tenho que estar perfeito, eu tenho que estar. Eu não posso errar nada, porque as pessoas veem, eu levo aquilo a sério, uma coisa assim, que agora na minha idade eu estou percebendo, que é uma coisa da minha característica da gente, né? Que a gente leva a termo assim, mas que não tem nada a ver, eu poderia ser mais articulado, falar, olha. E aconteceu uma coisa séria, que não tem nada a ver, mas eu vou dizer. Eu fiz a TV Pirata e o Paulo Biratã, aí depois que acabou a TV Pirata, eu falei, eu vou morar em São Paulo, porque eu estava com uma relação em São Paulo e tal. Falei, eu vou morar em São Paulo, avisei a todos, se precisarem de mim, me chamem. Aí uma vez, eu estava em São Paulo, comecei a fazer minha primeira produção. Meu sonho era ser produtor de teatro. Queria ter um teatro e ser produtor de teatro. Meu sonho era esse, e fazer minhas peças. Me chamaram, o Paulo Biratã me chamou na Globo e falou, olha, você vai fazer uma novela, eu quero que você faça um papel, não falou novela, eu quero que você faça um papel que vai eternizar você no país. Vai ser um papel que você, olha, eu estou te dando um presente. E como eu ia estrear 15 dias depois e tinha gasto do meu dinheiro todo que eu tinha na produção, que eu fiz um comercial, enfim, estava todo mundo contratado e o teatro contratado, e eu ia estrear a semana seguinte. Meu monólogo que eu fiz, Solidão à Comédia, minha primeira peça, que foi um sucesso em São Paulo e tal. Eu falei, Paulo, eu não posso fazer essa novela. Ele falou, você tem que fazer, era O Tonho da Lua. Aí ele falou, vai ser uma coisa que vai ser para você, uma coisa importante, faz depois. Eu poderia fazer assim. Eu fiquei pensando, mas eu já empreguei as pessoas, eu fiquei entendeu? Eu falei, eu não posso fazer isso. Aí ele falou, você tem que fazer essa novela. Essa novela é a tua cara, eu não me conformo. Eu falei, eu também não, você me chamou agora. Eu estava em São Paulo e tal, ficou aquele problema. E eu falei, eu vou ver o que eu posso fazer. Ele falou, você tem que fazer essa novela. Eu falei, aí depois eu falei assim, olha, não vai dar para eu fazer, mas eu quero que você chame meu amigo Marcos Frota, que está fazendo Feliz Anos Velho, e é a cara dele também. Ele é um excelente ator. Sim. E ele é meu amigo. Ele falou, você não quer fazer essa novela? Pronto. Aí fiquei marcado até hoje, eu acho. Por isso. Fiquei marcado por isso, por essa recusa. Mas não foi por mal. Eu recusei também. Não tinha como, entende? E aí, para mim, foi séria a coisa, porque depois eu sofri consequências disso. Eu não era mais escalado, entendeu? Eu fiquei um bom tempo na geladeira, como se diz, por causa Eu fui disso. morar em São Paulo e aí me chamavam e eu respondia por telefone, olha, agora não vai dar. Aí um dia disseram assim, não, você não vai mais responder por telefone. Nós vamos mandar uma passagem para você, você vai vir aqui e vai conversar com a gente. E eu fui e
era para fazer uma novela, e eu disse, mas eu vou fazer 1980. Eu disse, mas eu estou com a minha primeira produção, a mesma coisa, já tinha colocado dinheiro e tal. E eles diziam assim, quem está na sua produção? Eu digo, a direção é Sérgio Brito. Momento, vamos arrumar um papel, eu falava com outra. Vamos arrumar um papel para o Sérgio Brito. Vai, outra pessoa. Eu falei assim, Ivan Lima, Adilson Barros, isso a gente resolve. Eu falei, não, vocês não vão fazer isso comigo. Não, eu não posso estar competindo com vocês, porque claro que vocês ganham. Não, olha, eu vou fazer meu espetáculo também, já o teatro e tudo. Tem pessoas que eu já contratei. Envolvidas. Lembra qual era a novela? Eu não lembro qual era a novela, eu não lembro. Mas foi. E você fica muito tentado, porque também o que te oferecem não é só um papel, é uma série de coisas. Uma série de coisas. E isso foi consequência do Sassaricando, quer dizer, eu estou falando isso, porque eu fiz Sassaricando, a novela, e fui fazer minha primeira produção, mas eu avisei a todos, vou para São Paulo, se precisar de mim, me avisa, eu vou fazer uma peça, expliquei tudo. Só que eles queriam, eu estava muito na mídia por causa da TV Pirata, e imprimiu uma coisa de comédia, e o Paulo Biratã era um cara que, ele prestava atenção no ator, né? Ele era muito, da atriz, ele era muito assim, e pareceu uma recusa pessoal, não foi, entende? Isso, para mim, foi um pouco sério, porque determinou uma série de coisas no futuro. E depois eu fiz, para você ter uma ideia, me chamaram para uma novela anos depois. Eu falei, eu continuei contratado, trabalhando mais na área de humor, em séries, com Guel Arraes, né? Fazíamos comédia da vida privada e tal. E eu querendo fazer novela, que eu acho interessante, mas nunca, sabe? Aí me chamaram para fazer uma novela, eu era protagonista, eu falei, não acredito. Aí eu fui lá, falei, tem certeza? Eu falei, é verdade? Você vai fazer essa novela. Eu fiz uma novela, eu amava meu personagem. Sabe quando você ama o personagem? Eu falei, que personagem maravilhoso. Era um azarão que, 4x4. Era uma novela que tinha... Bom, enfim, eu amava o meu... Sabe quando você começa a se envolver? Personagem maravilhoso. Era um azarão que era mais baixo que a Cristiana Oliveira. E aí ela era minha esposa e eu fazia tudo por ela, mas nada dava certo. Enfim, era uma coisa muito popular, que tinha uma empatia, personagem. Me tiraram por causa disso. No meio da novela, quando eu vi, meu personagem foi no meio da novela. Eu não, imagina você no auge. Aí começou a diminuir. Eu falei, estranho, mas eu não sou de ligar. Eu devia ligar, conversar. Não, eu não liguei, fiquei guardando aquilo. Aí um dia meu pai me ligou. Meu pai, que era um mineiro, uma coisa assim, engenheiro seríssimo, uma pessoa super altruísta e calma, assim, falou, meu filho, nunca ele tinha me ligado antes para falar nada da minha profissão. Ele falou, saia dessa novela, porque você não... O que aconteceu? Eu falei, não sei. Ele falou, não, você não pode continuar. Aí começou a sair na imprensa que eu estava sendo mal aproveitado, que não sei. Ficou um clima. Eu fui lá no Mário Lúcio e falei, Mário Lúcio, eu quero sair porque eu estou me sentindo mal. Eu tive uma gastrite, inclusive fui para o hospital, sabe essas coisas? Eu começo a ter começa a pifar. Mas sério, eu fiquei tenso com essa situação. Saí da novela. E aí foi pior ainda. Aí mais 10 anos, aí a geladeira foi muito Você falou no Guel, o Guel dirigia também, Sassaricando, lembra? Dirigia. Sim. Por também. Isso que depois na Pirata ele... sim, é verdade. Ele tinha vindo de Paris, né? Na época. Pode crer. Uma coisa... Diogo, e a sua última novela foi Aquele Beijo, 2011. Foi. Inteira, né? Mas hoje, você sente muita falta de fazer? Sinto muita falta, não sou chamado, não sei porquê. Sinto muita falta. Também fui chamado, claro, a gente é chamado, mas nunca coincide, ou eu vou estrear, porque eu trabalho no teatro, porque eu sou um produtor hoje em dia, então faço peças, eu vivo disso. Então, estou bem, eu fiz minha vida e tal, graças à TV Globo, fiquei quase, quantos anos contratado? 38. Né? Fiz bastante coisa interessante, tudo que eu fiz, aliás, eu acho que resultou bem, né? Mas eu sou um pouco penalizado, eu acho,
Você veja, Irene recusou, né? É. Não foi tão... Uhum. Né? Você continuou trabalhando. Sim. Eu não, eu tenho um impedimento dentro da televisão, que eu não sei o que que é. O que que criaram a meu respeito. Porque o problema é esse, eu comecei a ficar muito elogiado. Muito elogiado. E meu pai falava, cuidado, não deixa. E eu ficava sempre tenso, eu era uma pessoa tensa, porque eu era elogiado nas peças. Meu pai falava, cuidado, meu filho, esse negócio de ficar te elogiando. Eu falava, mas eu não tenho controle, né? De quem me elogia, graças a Deus. Não Em vez de ele tem, falar né? assim, Sim, que a gente não ótimo, tem. em vez de ele falar, que ótimo, você está sendo elogiado, parabéns. Não, ele falava, olha, elogio demais, vê aí. Então eu vivia tenso. Então aconteceu isso, eu não sou escalado, eu vejo meus colegas trabalhando, eu acho que eu sou a última pessoa que não trabalha na televisão, né? E eu não entendo porque até hoje, eu queria saber. Desde 2011? É, Olha, desde 2011. Irene É. tá desde 2018, né? Fez Espelho da Vida, a novela inteira, né? Que depois acho que teve o remake de Éramos Seis, foi a participação, né? Foi fiz uma lindo. participação, foi tão gostoso. Você sabe que o dia que eu gravei, aconteceu uma coisa. Nós terminamos de gravar a cena, nós saímos que não foi em estúdio, foi externa, mas aí externa lá no Projac, e os portões se fecharam porque começou a pandemia. Verdade. Foi a última pô. cena É gravada verdade. naquele dia. É. Olha, A última cena 2020? da televisão. 2020. 2020. É Glorinha, Sim. Nissete, Cássio, né? Otton Bastos. Cássio Gabo estava nessa cena, que ele fazia o par dela. E na minha cena, não. Aham. É, A Nissete, porque a verdade. minha foi a É. última, a última. E havia um clima tão... primeiro que você acha que nada vai atingir a Rede Globo, né? É, exatamente. Não, a Rede Globo vai fechar, a Rede Globo vai parar. Você teve a dimensão, né? E era uma coisa assim de despedida. E medo, né? E medo. Nossa. Eu lembro, olha que uma bobagem, que o cabeleireiro, ele foi fazer meu cabelo, eles fazem escova e depois eles dão uma coisa assim, com o dedo e botam um grampinho. E ele fez, que não é para fazer. Era um menino estava começando, era um assistente. Normalmente não é para fazer, você tem que abrir o grampo. Às vezes a gente fica segurando o grampo no dedo para o profissional pegar já aberto. Ele botou na boca. Eu falei assim, meu filho, você me perdoe, mas eu não quero que você... Porque a gente não sabia como é que era E era uma coisa letal, a né? contaminação, Sim, né? Sim. Eu vou botar aqui no meu dedo, você... Ai, tem toda razão, eu esqueci. Eu falei, olha como era o... né? E eu estava fazendo uma peça em São Paulo, com produção minha, a verdade que era uma peça excelente, do Florian Zeller, que era considerado mulher. Enfim, fizemos no Maison de France, foi um êxito de críticas, de tudo. Cheguei em São Paulo, quando começou a encher, até seu filho trabalhava comigo, querido, quando começou a encher realmente, que teve aquele boca a boca, tive que voltar, e minha produtora falou, hoje eles estão todos de máscara, está lotado hoje, foi a primeira vez que lotou realmente. Aí eu falei, não, eu vou sair de São Paulo agora, porque depois não vamos mais conseguir. Tanto que ela ficou lá na produção, no núcleo de produção da gente, e eu vim. Eu cheguei aqui, na semana que eu cheguei, parou tudo. Porque do até mesmo aeroporto, né? Você tinha sim. dificuldade. Exatamente. Esse espetáculo que eu fiz agora, até o início do ano, A Alma Despejada, nós começamos... Queria tanto E teve a ter visto. pandemia. Você vai e fazer tivemos que mais? parar. Vai, né? E depois a gente retomou, enfim. Irene, essa pausa sua, né? Que a última novela longa, né? Inteira, né? Que você fez foi 2018. Foi uma opção sua também, dar uma pausa e ir para o teatro ou não? Eu também tenho uma carreira de produtora, de nós fazer somos. minhas coisas em teatro. E eu não sei fazer teatro e televisão junto. Mas isso eles, lá na Globo, eles já sabiam disso. Eu falei, olha, não me peçam para fazer as duas coisas. Peçam para o Antônio Fagundes que ele faz. Né, o Fagundes ainda faz cinema. Sim. E se bobear, ele é capaz de fazer um programa de rádio junto. Mas Fagundes essa volta tinha aí... essa, eu não tinha essa habilidade.
Mas não tinha assim nenhuma coisa lá contra, não. E Mas, eu mas fiz. a sua volta agora, pode ser que você volte em breve para as novelas, ou não? Não tenho vontade. Não tem vontade. Não, novela não. Fazer talvez uma série, isso sim. Novela não tenho vontade. Participações, né? Que a gente uma possa participação. fazer. Porque o teatro é a nossa casa, na verdade. Né? A gente é chamado para fazer televisão saindo da nossa casa, que é o teatro. Né? Que é o que a gente, é o lugar que a gente sobrevive, é o lugar que a gente se identifica. Mas... E também, eu acho que eu dei muita sorte. Eu fiz duas novelas da Elizabeth Jenkins, foram primorosas. Eram novelas do horário das 18. Se elas estivessem no horário das 21, porque as histórias são ótimas, o texto dela é muito bom, é bonito. Então, tem assim... será que eu vou ter essa direção, eu vou ter esse autor, este elenco? Porque hoje isso conta muito para mim. Muito. Para mim também. Muito. Por incrível que pareça. Para a gente terminar, falou do horário das 21, né? Segundo Memória Globo, o Paixão de Outono, que foi a sua primeira novela, inaugurou o horário das 21h30. E antes você tinha começou no telejornalismo. Queria que você lembrasse um pouquinho dessa fase, assim, pra gente terminar. Começou no telejornalismo e depois foi fazer essa novela. Então, como é que era na época? Eu já havia feito telejornalismo na TV Rio, que era uma televisão que tinha ali, o prédio da TV Rio, era no final, era ali no Posto 6. Hoje é um hotel, né? E lá, o Walter Clark trabalhava lá. O Walter Clark chegou para mim e falou assim: nós estamos pensando em fazer um programa infantil. E a gente vai precisar ter uma apresentadora que goste, que lide bem com criança. A gente tem pensado muito em você. Que ele ficou. E eu fazendo o telejornal. Sabe qual era a equipe do telejornal? O telejornal era apresentado pelo Heron Domingues. O Heron Domingues foi aquele imenso locutor que nós tivemos, que anunciou, por exemplo, o fim da Segunda Guerra. Era do Repórter Esso. Ele era uma personalidade. Aí tinha Nelson Rodrigues, que fazia a crônica. Ibrahim Suede fazia a crônica social. João Saldanha fazia esporte. Raul Longras também. Tinha o Léo, né? Que faleceu agora há pouco. E como você fazia? Não tinha teleprompter, né? Não tinha, não. Lá na TV Rio, não tinha teleprompter. Então, e eu fazia a parte mais ligada à cultura, a alguma coisa assim. Só que eu engravidei. Eu tive meu primeiro filho, vai fazer 60, irão fazer 60 anos. Ao engravidar, eu tive que sair. E o Walter Clark dizia: olha, eu acho que você daria certo nesse programa infantil. O programa infantil viria a ser o programa da Xuxa. Olha que engraçado. Olha como é que eu sei? Porque ele aí, na TV Globo, ele disse: lembra aquele programa? Nós vamos fazer ainda aquele programa. E aí veio a ser o programa da Xuxa. Foi, Walter, nós vamos ainda fazer aquele programa. E aí depois eu vim a saber que era o programa da Xuxa. Isso é só como curiosidade. Que ninguém poderia fazer melhor o programa da Xuxa do que a Xuxa. Ninguém. Bom, e aí eu vou para a Rede Globo, fui pedir emprego na Rede Globo, né? E o primeiro emprego que eu tive foi na área de telejornalismo. Aí eu fazia o jornal das 20 horas, com o Hilton Viana, que era o Papinha, pai do Papinha. E nesse telejornal, quem havia feito esse telejornal antes foi a Natália Timber. Nesse telejornal tinham 3 colunas: Sebastião Neri, Newton Carlos,
Fernando Leite Barbosa. E não tinha teleprompter, então eu decorava um pouco, eu lia e decorava, e falava. As crônicas eles eram excelentes articulistas. Então isso foi uma época muito, muito, muito boa da minha vida. E exercitou muito, né? E é ao técnica, vivo, né? É ao vivo. Ao vivo. Mas eu tenho um tempinho para contar uma história. Mas daí, só para eu entender o pulo pro Paixão de Outono, como foi? Ah, não, Paixão de Outono tinha sido mais ou menos, eu acho que foi mais ou menos nessa época, o Fernando Torres, pai de Fernandinha, né, me chama para fazer a novela. Entendi. Mas você atuava como jornalista, mas também tinha Não, feito... eu não era jornalista, Era eu só era apresentadora. radialista. Aham. A minha carteira Entendi. de trabalho é como radialista. Mas já fazia coisa como atriz e aí... Sim, Entendi. já tinha feito, mas em teatro, né? Entendi. Mas conte a sua história para a gente terminar, então. É bem rápido, é uma história que eu acho uma graça de história. 86. Que memória, hein? Eu era produtora de um espetáculo, uma peça que eu fazia, da Maria Adelaide Amaral, que eu fazia com Juca de Oliveira, de Braços Abertos. E um sucesso escandaloso. 4 anos em cartaz, nós viajamos pelo Brasil. Viajamos pelo Brasil e íamos fazer uma temporada no Rio de Janeiro. E eu tinha visto muita coisa do Brasil e muita coisa até das produções locais de televisão. E eu achei que eu devia passar isso para o Roberto Marinho. Então, telefono, falo com a secretária do Roberto Marinho, digo quem eu sou e tal. Seria possível, talvez, marcar um dia, quem sabe, de eu ter um encontro com o Dr. Roberto. Bom, ao final da tarde, ela me liga e disse: agendei para amanhã. Eu levei um susto, primeiro, que eu achava que... Será que eu seria recebida? Segundo, eu não achava que seria amanhã. E amanhã era o dia da minha coletiva, da peça da qual eu era produtora. Sempre tem isso. E eu disse para a secretária do Dr. Roberto: amanhã eu não posso. Quase chorando, eu disse para ela, né? Amanhã eu não posso. Eu tenho uma coletiva de imprensa, então eu lhe peço desculpas, muito obrigada e tal. Bom, no dia seguinte de manhã ela me telefona e disse: pode no dia tal? Eu falei: eu posso. Ele pode. Ela falou: ele pode. Foi remarcado. Foi remarcado. Bom, aí entro lá na sala, o doutor Roberto me recebe, conversamos muito, começando pelas obras de arte que ele tinha na sala dele. E aí ele começa a falar de família. Ele falou muito dos filhos dele. Uhum. Ele falou muito de um filho que ele havia perdido. A conversa ficou muito próxima. Íntima, né? Íntima. Eu falei para ele: doutor Roberto, tem coisas tão bonitas pelo Brasil. Tem as nossas rendeiras, tanto no Nordeste como em Santa Catarina. Por que isso não é usado nos nossos figurinos? Mas isso tinha que ser valorizado. Eu comecei a falar uma série de coisas. Então foi uma conversa que eu não pensei que a conversa fosse ficar tão fácil, sabe, tão próxima. Falamos de filhos, evidentemente. E antes de eu sair, ele falou assim: eu queria lhe mostrar uma coisa. Você estava viajando, porque eu falei para ele que eu estava voltando da excursão, mas nós montamos a ópera Aida, lá na Quinta da Boa Vista. Foi uma coisa excepcional, foi lindo. E eu quero te mostrar uma coisa. Ele abre uma gaveta, pega uma foto. Ele falou assim: aqui sou eu sentado no trono da Aida. Eu não sabia o que falar para ele.
Eu falei assim, porque a alegria dele era de um menino, que ele estava sentado no trono da Ida. Você não esperava, né? Não esperava. Isso eu não esperava. Eu vou esperar isso do doutor Roberto Marinho? Não. E ele Era a dizia última assim, coisa. a última coisa. E ele falava assim, olha esse trono, olha como é que ele foi bem feito. Olha essas pedras, imitando pedras preciosas. E eu pedi para tirarem uma foto minha no trono da Ida. Então isso, para mim, é uma coisa que eu tenho... Eu nunca contei essa história. Primeira vez que estou contando essa história. Legal. Muito legal. Porque é uma coisa maravilhosa que possa acontecer, Sim. sabe? Na vida de alguém que é contratada da emissora, que primeiro não tem data para ir conversar com o patrão. E depois o patrão mostra a foto dele. Adorei. Muito bom. Adorei. Muito legal. Gente, muito obrigada por terem vindo, por terem topado o convite, viu? Foi um ótimo papo. Obrigada mesmo. Ai, Foi que ótimo bom. o papo, adorei encontrar ele. Eu adorei. E adorei reencontrar o Diogo. E adorei reencontrar também nas memórias, porque a gente... Sim. Aqui a memória acaba quando a gente sai, né? É verdade. Então foi lindo É esse verdade. momento. Muito legal. E até Obrigada pelo convite. E até o próximo episódio.